Eu quero destacar com os irmãos o texto lá do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, do 21 em diante, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então acompanhar a leitura aqui no telão com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Versículo 35, agora em diante. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Um pai de fé. Essa porção bíblica de Marcos capítulo 5 apresenta a narrativa sobre um pai que é caracterizado por sua fé no Senhor Jesus Cristo. No caso aqui, o nome desse pai era Jairo, ou Jair. Segundo Marcos, Jairo era o chefe da sinagoga dos judeus. Ele era o encarregado, o supervisor pela questão religiosa ali naquela região onde ele vivia. Ele cuidava dos serviços religiosos da sinagoga, que era um pequeno templo. O centro da adoração em Israel, como talvez a maioria aqui saiba, era em Jerusalém, era no templo de Herodes, antigo templo de Salomão. As pessoas iam ali para oferecerem os seus sacrifícios a Deus. Mas havia pequenos templos espalhados por todo o Império Romano, inclusive em toda a Palestina, e esses mini-templos eles eram chamados de sinagoga. E ali então os judeus se reuniam para oração, para leitura da lei do Senhor ou da palavra de Deus, para adoração ao Senhor. E Jairo era alguém como se fosse um pastor, alguém que cuidava, o dirigente principal dessa congregação. Jairo, ele tinha então uma posição de prestígio na sociedade judaica. Ele tinha uma posição de destaque ali na região da Galileia. Muita gente, se não todas as pessoas, conheciam Jairo ali naquela região. E conforme diz o Evangelho de Marcos, Jairo ele tinha uma preciosidade na vida dele. Jairo ele tinha uma alegria muito grande, que era ser pai. Ser pai de uma menina. Como talvez muitos de vocês, assim como eu, nós temos esse privilégio de sermos pais. Eu, no caso, como Jairo, pai de uma menina. Talvez muitos outros aqui, pais de
meninos. É uma grande alegria, um presente de Deus termos filhos. E Jairo, então, ele tinha esse privilégio, ele era um homem abençoado por Deus, sendo pai de uma menina. Mas a Bíblia ela não dá razão do que aconteceu com aquela filhinha. O fato é que nós encontramos aqui que aquela filha de Jairo, não sabemos se ele só tinha aquela menina como filha, se ele tinha outros filhos, mas nós não sabemos se aquela menina, o porquê dela ter ficado doente. Fato é que ela ficou doente e não só isso, ela ficou à beira da morte. Eu não sei se existem pessoas aqui que já tiveram essa triste experiência de lidar com um filho à beira da morte. Deve ser algo terrível que Jairo passou. E é sobre esse momento difícil na vida de Jairo, bem como as coisas extraordinárias que se sucederam a essa história, que nós vamos destacar aqui algumas lições importantes sobre um pai de fé. E se você não é pai, eu não quero que você vá embora, ok? E não quero que você se desligue. Talvez você seja mãe, essa mensagem serve para você. Talvez você não seja nem pai nem mãe, essa mensagem também serve para você. Por quê? Porque não só os pais devem ser homens de fé, todos nós devemos viver pela fé. Então essa mensagem é para todas e todos aqui presentes, que de alguma forma o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos ajude a aplicação dessa mensagem em nossa vida. Em primeiro lugar, um pai de fé, ele é aquele que está atento ao que acontece com seus filhos. Um pai de fé